Olha, sabemos que para encontrar entretenimento, diversão em casa, muitas famílias brasileiras optaram pelos jogos eletrônicos, videogames. Garantir a diversão dentro de casa, com a família, com os filhos durante a pandemia, aumentou o consumo dos jogos. Eu estou recebendo o doutor em ciência da computação, o José Augusto Andrade Filho, para falar sobre esse mercado de games e também as perspectivas de emprego, já que quando há consumo, há evidentemente mais postos de trabalho nessa área. Então, quero dar um bom dia para ele. Obrigado pela presença aqui. Bem-vindo à TV Atalaia e TV dos Sergipanos. Bom dia, Tamires. Muito obrigado pelo convite. A gente quem agradece. E olha, falando sobre os jogos eletrônicos, é um mercado bastante promissor, sobretudo para quem tem capacitação, para quem tem habilidade, né? Para quem gosta de videogame, entende o funcionamento. Então, esse perfil de trabalhador tem mais oportunidade até para atuar no mercado internacional. Explica um pouquinho para a gente como esse cenário se configura, principalmente nesse período de pandemia em que as famílias brasileiras passaram a consumir mais os jogos eletrônicos. Olha, isso é algo muito interessante, porque acontece, os jogos de videogames, a indústria de games, ela é algo que não é recente, ela já é realmente antiga. E o que acontece é que houve uma maior quantidade de jogos produzidos e houve um maior consumo de jogos durante a pandemia. Esse boom foi gigante. Para você começar a trabalhar na área, ela é uma área de tecnologia de informação. Então, uma pessoa que trabalha com programação, desenvolvimento, ela consegue trabalhar no desenvolvimento de jogos eletrônicos, né? Só que é bom que a pessoa ela já conheça um pouco, já tenha jogado um pouco para saber o que um jogador vai esperar daquilo ali. E você tem diversos modelos, diversas oportunidades diferentes para atuar nessa indústria. Uhum. O caminho, por exemplo, para um jovem que gosta de videogame, tem habilidades com isso e pretende seguir uma carreira, por onde começar? Olha, por ser uma indústria de informática, de TI, o começo é sempre pela capacitação. Então, é preciso que você estude, por exemplo, linguagens de programação como o Java, o C Sharp e algumas engines de jogos, como a Unity ou a Unreal Engine, por exemplo, são jogos famosos. Então, é sempre o começo esse, com capacitação. Então, tem várias formas diferentes. E você pode se especializar para jogos para celular, para videogame e outras coisas mais. Então, tem vários modelos diferentes, né? Isso apenas falando de programação, porque você tem a parte de desenho do jogo, você tem a parte de áudio, a parte de música, então tem toda uma série de áreas também ligadas a isso. Quais são os principais cargos, postos de trabalho que são gerados nessa área? Por exemplo, existe a função de programador de jogos, que é uma área em ascensão, mas existem outras também. Cite algumas pra gente. Por exemplo, a gente tem um programador de jogos, que é a pessoa que vai digitar o código mesmo. Você tem um diretor de arte, que é a pessoa que vai fazer os desenhos dos jogos, por exemplo, lá, os personagens, a movimentação. Animadores 3D, em que ela vai fazer que o movimento dos personagens. Temos também a parte de áudio, de áudio, em que você vai controlar os sons dos jogos. Então, existem várias oportunidades diferentes. Então, temos o design de jogos, que é a pessoa que cria as mecânicas, a história. Então, tem várias áreas diferentes nesse tema. Ai, que maravilha. E nós vamos, então, às ruas entender aí as curiosidades e também ouvir as perguntas da população, principalmente as pessoas que pretendem ou conhecem alguém que tem o interesse de atuar nessa área aí de TI, dos jogos eletrônicos. Vamos, então, às ruas? Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Luiz Giovanni, venho da cidade de Maruim. Eu gostaria de saber se vale a pena investir na carreira de games. De Maruim, bom dia aí para todo mundo em Maruim. Vale a pena investir na carreira de games? Vale e vale muito. É um mercado em ascensão. Existe uma possibilidade de empregos até mesmo em Aracaju. Nós temos uma empresa de jogos em Aracaju que desenvolve jogos para o mercado nacional. E a área de jogos tem algo interessante, a área de TI tem algo interessante. Você pode começar a desenvolver seu jogo aqui, você cria o seu jogo, pode criar sozinho, pode criar em equipe, tanto faz, e publica. E de repente, se você for notado, você pode ser contratado por uma empresa de fora e trabalhar aqui em Aracaju. Trabalhar em home office, imagine, que fantástico. Aí você passa a ser um trabalhador contratado por uma empresa internacional, com uma remuneração muito melhor, na maioria dos casos, sim, do que se esse trabalhador atuasse em uma empresa brasileira. E ainda assim ele pode trabalhar de home office, morando no Brasil, sem precisar mudar de estado. É excepcional, então, a vantagem. Exatamente. E não é algo difícil de acontecer.
Eu conheço uns 4 ou 5 casos próximos a mim, que são pessoas que trabalham, algumas na área de jogos, outras não, que trabalham para empresas internacionais. Maravilha. Eu quero lembrar que você pode também enviar a sua pergunta agora mesmo para que eu possa ler pelo Zap do BG 996520105. Lembrando que hoje estamos falando sobre as perspectivas do mercado de games e a geração de postos de trabalho nessa área. Na mensagem, diga seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora ou bairro. Vamos às ruas novamente, tem mais perguntas, mais participação popular. Vamos então aqui no telão. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Boris, sou da cidade de Japaratuba e gostaria de saber qual a necessidade de se profissionalizar na área de games. Aí a dúvida do Boris Rangel, da cidade de Japaratuba. Beijo grande para todo mundo em Japaratuba. Vamos lá. Quais as áreas, né? Então, isso é algo interessante. Primeiro, tem que saber o que você está buscando, qual a sua expertise. Eu observei ali que era estilista, né, se não me engano. Eu observei ali. Então, ele poderia atuar, por exemplo, na parte de desenho. Ele vai criar os personagens, criar as roupas, toda essa parte de arte conceitual dos jogos, por exemplo. Isso existe uma demanda muito grande. Você tem a parte de programação em si, que é o desenvolvedor, que é o mais famoso no desenvolvimento de jogos, mas eu não lembro do programador. Mas as outras ações são igualmente importantes, ou às vezes o nível tem uma vez um pouco superior. Um dos que eu digo que é uns cargos mais famosos, chama de design de jogos, né? O game designer. Que é a pessoa que vai construir a história e desenhar como é que aquele jogo deve ser desenvolvido. Quem faz essa função chama-se o quê? Um game designer, um designer de jogos. Designer de jogos, olha aí, tá vendo? São as profissões do futuro, eu diria, né? Há realmente um campo aí aberto que cresceu assustadoramente por conta da pandemia e aí há grandes chances aí dos trabalhadores ocuparem essas vagas se tiverem interesse, se buscarem conhecimento, capacitação, profissionalização. Vamos então a mais perguntas aqui nas ruas. A participação popular aqui no Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Carlos Augusto, sou de Aracaju e gostaria de saber o dia a dia de um gamer profissional. Como é que é a rotina de trabalho de um game profissional? Boa pergunta. Vamos lá. Ele está falando de um desenvolvedor, ela não varia muito de um programador de uma empresa comum, em que ele vai passar o dia na frente do computador, desenvolvendo jogos, testando e codificando. Você tem a pessoa que digita o código e desenvolve, e você tem outra função que é chama assim, testador, a pessoa que vai executar os testes para verificar se aquele jogo foi colocado. Mas basicamente o dia a dia de um profissional desse é igual ao de TI. E você vai passar à frente do monitor, olhando para uma tela com um monte de comando de computador e desenvolvendo. Olha, maravilha. Tem muita gente ligadinha e tem inclusive aluno seu, viu, ligadinho, acompanhando essa entrevista, o Gabriel Moreira, telespectador ligadinho, obrigado pela audiência. E ele fala assim, manda um salve para o professor José Augusto, especialista nessa área. Obrigada pela presença ilustre aí. Vamos então a mais uma pergunta, participação popular, com as dúvidas do povo. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é André, sou natural do Rio de Janeiro. Gostaria de saber quais são os critérios para ser um bom profissional na área dos games. Olha aí, quais são os critérios? O que o mercado, o que o empregador exige desse trabalhador? Olha, eu vou dizer o seguinte, não há necessariamente um específico para design de jogos nessa área de games. Vai ser algo que vai ser comum para várias profissões, que é a boa comunicação, saber trabalhar em equipe e o comprometimento e a vontade de aprender. Isso você vai precisar em qualquer profissão. E essas 4 características, elas aparecem mesmo no design de jogos. Eu colocaria algo a mais, né? Porque como a gente fala de jogos, é bom você jogar um pouco, facilita um pouco. Jogar videogame. Quanto mais você joga, você também cria intimidade com o seu produto, não é mesmo? Exato. Quero agradecer, João, a sua participação aqui com a gente, trazendo essas informações, abrindo aí o leque de conhecimento para os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que muitos jovens aí, apaixonados pelos games, começaram a pensar em investir nessa carreira, não somente jovens, mas também adultos e profissionais de maneira geral. Obrigada e bom dia. Obrigado.